Senhor nos deu esse dia, especial porque a sua igreja se reúne, a igreja reunida, é a Assembleia de Deus, é o corpo de Cristo reunido para adorá-lo. Dia especial porque nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, não é? E dia especial também porque é o dia dos pais. Eu gostaria de conversar com os irmãos, não só com os pais, mas apontando diretamente para os pais, com lição em primeiro plano para os pais. Qual é o papel do pai na construção da família nos dias de hoje? Aqueles que não são pais, fiquem alertas desde já. Aqueles que são pais, tempo de reavaliação, tempo de rever aí conceitos, rever atitudes, enfim, e sempre temos tempo aí de fazer ajustes na nossa vida. Na realidade, a gente sempre vai fazer ajustes. Aliás, nós sempre vamos precisar fazer ajustes, sempre, e invariavelmente. Nós não somos perfeitos e temos grandes dificuldades de operar com justiça em todas as áreas. Inclusive, temos dificuldades de operar com justiça sendo pais. Muitas vezes somos injustos com os nossos filhos, não é? Mas nós vamos aí caminhar um pouquinho, refletindo sobre o papel do pai ou dos pais na construção da família. Gostaria de pedir que os irmãos abram as suas Bíblias, primeiro no Salmo 128. É que o Salmo 128 nos dá aí uma sequência bem lógica, não é? E eu quero usar essa sequência lógica para encaminhar algumas considerações aí sobre o papel dos pais da perspectiva de Deus. O papel dos pais da perspectiva de Deus na construção da família. Eu vou ressaltar quais são esses elementos lógicos, até para que quando a gente for tratar deles ou considerá-los aí nessas considerações, a gente vai perceber a lógica desse Salmo 128. O nosso Deus é um Deus lógico, é um Deus perfeito, é um Deus absoluto. E Ele, claro, não é um Deus incoerente e trabalha com muita lógica. A lógica de Deus é acima da nossa compreensão muitas vezes, mas é feito para que nós entendamos. Então, olha só, o Salmo 128, ele diz assim: como é feliz o homem que teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, centro religioso. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém, centro social, todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel, nação. Deu para perceber uma lógica aí? De onde surge a paz na nação, de onde surge a prosperidade da cidade, de onde surge a prosperidade no centro religioso, as bênçãos desde Sião, de onde surge as bênçãos nos filhos, com os seus filhos sendo brotos de oliveira, de onde surge esses filhos como brotos de oliveira, como sendo da mulher, da esposa, e surge, ou é a partir do homem. E o homem, a partir do quê? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Então, tudo começa aí. Tudo começa aí. Nós vamos começar por aí daqui a pouquinho. Então, a lógica está aí. Perceberam aí? Relacionamento com Deus, relacionamento no trabalho, relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos, relacionamento com a igreja, relacionamento com a nação, com a sociedade. Bem lógico, não é mesmo? Um outro versículo que está em Provérbios, no capítulo 14, Provérbios 14,
versículo 26, diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Começou aonde? Temor do Senhor. Então, o centro de tudo aquilo que a gente vai falar aqui tem a ver com isso: temor do Senhor. Mas, tudo isto está sob o foco hostil de uma sociedade permissiva, de uma sociedade difícil de se administrar, difícil de dizer não, uma sociedade poluidora em todos os sentidos, não só nos sons, mas nas mensagens, uma sociedade que promove ensinos porcos, todo o tempo. Quando nós olhamos 2 Timóteo, no capítulo 3, que eu vou pedir que você abra ali em 2 Timóteo, porque esses textos, eles se encontram. Onde a gente encontra, ou em que ponto esse texto se encontra nesse contexto? É justamente em meio à sociedade que vivemos. Olhem só o que diz do versículo 1 ao versículo 5, de 2 Timóteo capítulo 3. O apóstolo Paulo está falando das impiedades dos últimos dias. Nós vemos isso a olhos vivos, olhos abertos. As portas estão escancaradas para que nós vejamos a impiedade dos nossos tempos. Está tudo muito aberto, tudo considerado como sendo normal. Quando o apóstolo Paulo diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, aparentando ser gente boa, gente temente, mas negando o seu poder pela sua vida. Essa pela sua vida é minha. E aí o apóstolo Paulo diz: afaste-se desses também. Então, esse texto é para mostrar para nós que o contexto em que se aplica o Salmo 128 é nesse contexto. É a tentativa de olhar água limpa num esgoto. E talvez seja muito mais do que isso. Isso é uma metáfora, é uma ilustração, um exemplo, não é? Mas é muito mais do que isso. No entanto, nós somos um modelo da sociedade, um modelo para a sociedade que Deus quer para ela. O que Deus quer para essa sociedade? Deus está dizendo para a sociedade: olhem para a igreja. A congregação dos santos, a união de embaixadores desse reino de Deus, que vive entre o reino dos homens. Então, o reino dos homens, sujeitos a essas impiedades, especialmente nos últimos dias, que especialmente, isso sempre foi o egoísmo, o fato do homem ser avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente, sem amor à família, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem. O homem sempre foi isto. Só que nos últimos dias, isso está sendo potencializado. Isso está sendo potencializado. Está a olhos nus. Nós estamos vendo isso sob o clima de coisa normal. Coisa normal. Então, é extremamente importante que nós vejamos quais são os referenciais de Deus. Quais são os referenciais de Deus para essa sociedade?
Não que nós pretendamos mudar a sociedade, muito embora isso fosse o ideal. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A sociedade precisa ter um referencial. Ela em si mesma não tem um referencial. Não é um referencial bíblico porque não creem na Bíblia. Não é um referencial bíblico porque não creem no Deus da Bíblia. Não é um referencial bíblico porque não creem na ação de Deus na pessoa de Jesus, que veio restaurar a humanidade. Não é um referencial de Deus porque não creem que Jesus é a expressão, é a amostra, é o modelo da nova humanidade. Não tem referencial absolutamente nenhum. A própria sociedade é que dita o seu próprio referencial. Os tempos é que vão dizendo para a sociedade aquilo que é normal ou não. Ou seja, é tudo relativo. O grande problema é que nós vamos recebendo essas informações dessa sociedade perversa, dessa sociedade porca, dessa sociedade pervertida, e muitas vezes vamos considerando como normal, e isso na igreja acaba assumindo alguns caracteres normais. Um deles, nós não vamos, senão a gente vai precisar abrir várias estradas aqui. Um deles, por exemplo, é qual a perspectiva de Deus para a família, em termos do divórcio. Pronto, a sociedade eclesiástica, a igreja, já considera absolutamente normal. Nós vemos muitos pastores, sem tecer críticas, não é? Absolutamente, estamos aqui para julgar ninguém, mas inclusive muitos pastores sujeitos ao divórcio e ao recasamento, não é? Dois grandes problemas. O que eu quero dizer com isso? Que muito dessa perspectiva secular, humana, relativa, ela acaba chegando na igreja, assumindo um estereótipo de coisa normal. E nós sabemos que absolutamente não é normal. Então, num momento como este, o Dia dos Pais, não é? Eu entendo que muito mais do que almoço, presentes, homenagens aos pais, não que não sejamos ou não sejamos merecedores de homenagens, absolutamente. Mas, importante mesmo é avaliarmos diante de Deus o nosso papel. Opa, vamos avaliar aqui o nosso papel como pai. Os jovens, antes de se casarem, antes de terem filhos, né, nesse relacionamento conjugal através do casamento, deixa eu deixar bem claro isso, não é? Que é o ser família da perspectiva de Deus, devem já, antes de tê-los, refletir sobre as suas responsabilidades e sobre os seus papéis. Então, quais são algumas considerações que nós precisamos fazer, nesse Dia dos Pais, acerca do nosso papel? Quais são algumas considerações sobre o papel dos pais da perspectiva de Deus? Ok? Pelo Salmo 128, nós percebemos aí que Deus nos encaminha a entender o papel dos pais a partir de uma premissa, ou a partir de uma base extremamente importante. Qual é essa base? O temor de Deus. O temor de Deus. Então, o que precisamos perceber é um encaminhamento de Deus, através desse Salmo 128, que o homem, ele tem que temer a Deus. Nós vimos isso, o homem em relação a Deus, o homem em relação à esposa, o homem em relação a filhos, o homem em relação à sociedade, para realçar que o principal papel do pai é o temor de Deus. E muito se considera na Bíblia Sagrada sobre o temor de Deus. O temor de Deus não tem a ver com medo de Deus, a ponto de se afastar dele.
a ponto de se distanciar dele. No temor de Deus, significa uma profunda reverência. Nós já temos falado, eu não estou falando de maneira primeira aqui, inusitada isso, nós já temos falado sobre isso, esse temor de Deus como profunda reverência, sabe, quando se fala em Deus, quando se pensa em Deus, quando se pensa em propósito de Deus, quando se pensa em perspectiva de Deus, com reverência, e a reverência é muito mais do que isto, isso é sinal de reverência. O sinal de reverência pode estar muito bem acompanhado de um coração pervertido. Mas a reverência é um sentimento muito forte, de desejar estar se aproximando desse Deus, que é um Deus tão, de um lado, transcendente, santo, absolutamente santo, e pela sua santidade se diferencia totalmente, como a luz se diferencia das trevas, se diferencia do ser humano. Sabe, essa consciência de que nós somos pecadores demais para um Deus tão santo, sabe isso? Essa característica, essa ideia nos leva à reverência, nos leva a sermos reverentes, mas também temor significa ter uma profunda consciência da sua imanência. Lembra, nós já falamos também, transcendência e imanência. Transcendência é um termo teológico, é difícil essa palavra, Lucas, mas eu quero explicar. Transcendência significa isso, afastado, é tão diferente, é tão oposto, não é? Como a luz é oposto à escuridão. Deus é santo, absolutamente santo, nossa, longe de nós, mas Ele é imanente ao mesmo tempo, ou seja, Ele é próximo de nós, a ponto de se identificar conosco na cruz. Ele se identificou conosco na cruz para nos levar para junto dEle. Isso é imanência, é proximidade de Deus conosco. Tanto é que Jesus era tão próximo dos discípulos, não era? Estava sempre junto dele. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele foi ressuscitado, não é? Um pouquinho antes ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso se cumpriu 10 dias depois, no dia de Pentecostes, com a chegada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio e habitou em nós. Então Ele é presente, Ele não está junto de nós como Jesus estava dos seus discípulos, Ele está dentro de nós. Sabe, então, essa consciência é que nos leva a ter temor, aonde quer que estejamos indo, o que quer que estejamos fazendo, nós estamos fazendo sabendo que Deus está aqui, participando de tudo, participando dos meus pensamentos. Uau! Olha o temor que precisa ter. Ô Senhor, tem misericórdia, eu não estou pensando isso, eu estou pensando isso, eu não queria estar pensando isso, eu não posso estar pensando isso, de fulano, de Beltrano, ou sei lá do quê, alguma coisa que esteja atrapalhando essa relação de santidade com esse Deus santo conosco, tão pecadores. Então isso significa temor, não é a ideia de afastar-se pela sua grandeza, mas de sentir o seu amor próximo de nós. Isso significa temor de Deus, é a presença de Deus. Então esse é o aspecto principal, temor de Deus. Se não existir isso, não adianta nós querermos falar do significado do pai para com a esposa. Porque um dos aspectos que precisamos perceber o papel do pai, primeiro é o temor de Deus, e o segundo é estar plenamente comprometido com a sua esposa. Sendo direto aqui, tá bom? Comprometido com a sua esposa. O papel do pai é estar sendo comprometido com a sua esposa. Mas pastor, nós estamos falando dos pais e de filhos, nós não estamos falando da esposa. Sim, mas como nós vamos ensinar os nossos filhos, que é o próximo ponto?
Nós vamos ensinar amor e respeito aos nossos filhos, mostrando amor e respeito pela esposa. Papel do pai. Não tem jeito, o papel do pai se mostra como um papel da perspectiva de Deus, quando ele ama a sua esposa, quando ele respeita a sua esposa, quando ele tem comprometimento com a sua esposa, quando ele tem cumplicidade com a sua esposa. Eu amo essa palavra cumplicidade. Cumplicidade significa assim: ninguém entra entre nós, nem filhos entra entre nós. É só simbólico ali o Lucas no meio da Paula e do Weber. É só simbólico ali. Tá? Simbolicamente pode, Lucas. Mas ninguém entra, ou seja, vem o pai querer incutir alguma mágoa no coração da mãe em relação ao pai, a mãe já fala: não, não vem não. Pode ficar para lá. Ou senão o pai percebe o filho respondendo para a mãe e sendo mal criado com a mãe. Psst, não admito isso. Sabe? Cumplicidade. Não vem ninguém querer colocar o pezinho ali no meio para deturpar a relação do esposo para com a esposa. Papel do pai. Gente, isso é básico, isso é importante. E o homem que está avaliando o seu papel precisa perceber isso, perceber que em termos de família, este homem, pai, está plenamente comprometido, em cumplicidade com a sua esposa. Como diz o Dr. David Merkin, um professor meu, valorizando como presente de Deus. Valorizando como presente de Deus, que é um presente. Provérbios diz que a esposa é um presente de Deus. Valorizando isto. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, dá um referencial bem importante dessa relação do pai para com a mãe, do esposo para com a esposa. Qual é esse referencial? Amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Esse é o referencial. Esse é o referencial. Provérbios 18 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Gente, nos dias de hoje, nós temos dificuldades de olhar a relação conjugal, pai, mãe, dessa perspectiva. Existe muito desprezo, existe muita irresponsabilidade, existe muita falta de conhecimento de Deus. Muitas vezes hoje, a mulher, para o homem, é muito mais estorvo do que bênção. Não é não, gente? Por quê? Porque os desencantos, porque não sabe entender a fragilidade do ser humano, coloca-se como a base da lei. Não, eu estou certo, não, o que eu penso é o mais certo, e o que você pensa é errado. Enfim, coloca-se como referencial a outra pessoa, que tem que se submeter ao referencial do pai, desde que o pai esteja se submetendo ao referencial que é de Deus. Enfim, nós vemos aí muitas vezes esse amor deturpado completamente. No entanto, esse texto de Efésios, no capítulo 5, que diz que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, já mostra que esse amor bíblico, que é o que Deus requer, é um amor incondicional. Não é? O amor de Cristo em relação a nós não foi incondicional? Ou foi na condição de que eu fosse bonzinho? O que você acha? Se fosse nessa condição de nós merecermos, nós não teríamos recebido esse grande amor de Deus. Então, o amor de Deus refletido na pessoa de Cristo em relação à igreja, tem a definição ou a compreensão de ser incondicional. É o que nós vemos lá em Efésios, no capítulo 5. Nós não vamos lá no texto, nós já conhecemos.
que o esposo ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então o pai, o esposo, deve entender e deve compreender esse amor bíblico do esposo para com a esposa, do pai para com a mãe, como sendo incondicional. Porque alguém pode dizer assim: pastor, você não conhece a minha esposa, por isso você está dizendo isso. Tá bom, eu não conheço mesmo, não é? Quem conhece a esposa é o esposo, e quem conhece o esposo é a esposa, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas se existe esse fator de incondicionalidade, ou seja, é incondicional, ou seja, eu tenho que amar a esposa, independente dela, porque senão eu não estaria amando como Cristo amou a igreja. Além disso, esse amor bíblico, ele deve ser incondicional, mas esse amor bíblico se apresenta como uma ordem. Gente, não é uma sugestão que Deus está dando, não. Não é sugestão. Olha, gente, eu sugiro que esse amor entre vocês, viu? Jairo, ame a Ana. A minha sugestão é que seja incondicional. Não, Deus não está dizendo isso. É um exemplo, tá bom? Não estou apontando nada, não quero dizer nada com isso, só um exemplo aí. Incondicional, e é uma ordem, ele está dando uma ordem: ame, imperativo. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, gente, isso daí é primordial. Esse comprometimento é evidente, tão forte assim, porque até aí nós já vimos que existe um comprometimento forte, não é? Do esposo para com a esposa, do pai para com a mãe. Ele tem que ter, evidentemente, a operação do Espírito Santo de Deus. Um pouquinho antes, porque em Efésios, nós estamos falando em Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 19. Mas, no versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, o contexto mostra que o embriagar-se com o Espírito Santo é vital para que esse amor seja incondicional, é vital para que esse amor seja entendido, percebido como uma ordem. Então, se não tiver a experiência com Cristo, as coisas ficam difíceis, em relação ao marido fazer o seu papel da perspectiva de Deus para com a sua esposa. E, por final, nessa questão desse papel do esposo em relação à esposa, esse comprometimento passa pela compreensão do amor bíblico ser uma escolha e não uma emoção, não é? Esse amor que deve ser bíblico, ele deve ser considerado como escolha. O marido disse sim quando lhe foi perguntado: aceita fulana de tal como sua esposa? Ele disse sim, foi uma escolha, ninguém o obrigou. Ninguém o obrigou a dizer sim. Agora, a questão é que o homem é emocional demais, né? O Dr. David Merck, ele faz uma colocação bem interessante, que ele diz assim: é uma escolha e não uma emoção, não é um conjunto de hormônios que arrepiam e que é eterno enquanto durem. Porque o casamento hoje está na proporção do quanto os hormônios estão fervilhando. E depois de, 15, 20, 30, 40, 50 anos, nós vemos casais se divorciando com 30 anos de casado. Até por uma justificativa ou um álibi aí, né? Os meus filhos já não estão mais em casa, então não tem mais razão de eu ficar com a minha esposa. Ou não tem mais razão de eu ficar com o meu esposo. Muitos dos casamentos se acabam porque não entendem essa questão de o amor ser diferente. O amor é mais profundo, o amor não tem justificativa humana, o amor é mais
é amor mesmo, é um amor mais sem nenhuma justificativa, ou seja, os hormônios fervilhando, não é? É bem interessante isso. Por último, eu gostaria só de mencionar, para que a gente tenha, porque esse é um assunto tão complexo, é um assunto tão importante para gastarmos mais tempo, que nós não temos muito mais tempo. Mas veja só, temor de Deus, primeiro papel importante, primeiro aspecto importante, primeira consideração importante para o pai fazer em relação a ser pai. O segundo é o amor para com a sua esposa, a cumplicidade e o compromisso para com a sua esposa, porque tudo isso vai desdobrar num bom treinamento discipular em relação aos seus filhos. Tem duas palavras que começam com D importante aqui: discipular e disciplinar. Dá para gravar? Disciplinar e discipular. Em casa, o pai precisa entender o seu papel de discipular. Discipular significa ensinar, significa orientar, significa mostrar o caminho correto. Significa levar os filhos a corrigirem a rota, que é um aspecto da disciplina, mas mais leve quando saem fora do caminho. Então, é a ideia de discípulo, é a ideia de treino. Os pais têm que ter consciência de que ele tem o papel de treinar os seus filhos. Treinar em relação a quê? A fazer tiro ao alvo? Pode até ser, mas essa não é o mais importante. É treinar no quê? Naquilo em que para ele está sendo importante. Primeiro, no temor do Senhor, não é? Que é o que vai caracterizá-lo como base de papel, treiná-lo a ser um pai no futuro, mostrando o que significa temer ao Senhor. Pronto, ele precisa treinar o filho, mostrar quem Deus é, mostrar os planos de Deus, mostrar Deus na cruz, na pessoa de Jesus, mostrar os planos de Deus quando se apresenta na cruz, de reconciliar o ser humano, mostrar que Jesus é o modelo do ser humano perfeito, no lugar do ser humano imperfeito que é Adão, sabe, treinar o filho nisso, não só trazendo para a igreja, é importante trazer. Eu digo isso porque tem pais que trazem o filho para a igreja e vão para a feira. Isso é bem comum isso, tá bom? Trazem o filho e vão fazer outras coisas, eu vou continuar a minha vida. Treinar os filhos no temor do Senhor não é papel precípio da igreja. A igreja tem o seu papel de ajudar a família nesse treinamento. Aí sim. Porque, afinal de contas, a igreja, o ministério infantil, está com os nossos filhos, de maneira geral, dominicalmente. E os pais estão com os filhos diariamente, de manhã, de tarde, de noite. E o pai tem que refletir aquilo que Deuteronômio fala no capítulo 6. Se você abrir aí Deuteronômio no capítulo 6, nós vemos claramente a base da educação israelita, a base da educação do povo de Deus. Quando ele diz ali a partir do verso 4, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Temor de Deus. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso é o papel do treinamento do pai. Isso é papel do pai. Pai e mãe, tá bom? Mas o pai é o coordenador do lar. O pai é o líder do lar. Então o pai tem que capitanear isto.
Ele tem que ser o capitão desse empreendimento. Isso é treinar, isso é discipular. Nós vemos aí em vários textos aí de Efésios, né? Efésios no capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 3 e 4. Vamos ver aí esse texto de Efésios, de Provérbios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 3, 4 e 11. Quando ele diz ali: quando eu era menino, Salomão dizendo, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: pegue-se as minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida, procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste, não abandone a sabedoria e ela o protegerá, ame-a e ela cuidará de você. Depois, versículo 11, ele vai numa orientação: dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará. Versículo 11 diz: eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Gente, isso é discipular o filho, isso é papel do pai. Muitas vezes os pais hoje delegam isso ou para as mães, nada contra, as mães também têm esse papel, tá? Lá no contexto hebraico, as mães orientavam mais as filhas, e os pais orientavam mais os filhos. Isso não significa que a gente vai adotar esse procedimento, tá bom? Mas a esposa, a mãe, ela é ajudadora nesse sentido, ela é auxiliadora nesse sentido. Agora, um dos aspectos importantíssimos aí, desse discipular e disciplinar, é a disciplina. É coisa que realmente existe uma maior dificuldade, porque quando nós falamos em disciplinar, nós falamos, entra o elemento dor aí, entra o elemento castigo aí, que muitas vezes esse castigo tem a ver com dor, não é? Parece que muita gente só entende a linguagem do chinelo, a linguagem da vara, não é? Quando a coisa está começando a pegar na minha carne, aí eu começo a entender as coisas. Isso faz sentido, essa é uma característica do ser humano. Gente, ninguém está dizendo aqui que pai tem que espancar filho, tá bom? As pessoas muitas vezes têm tendência a exagerar aquilo que a gente está falando. Mas a palavra de Deus, ela mostra que disciplinar é uma advertência mais forte, mais rígida, é uma chamada de atenção mais rígida, é uma bronca, algo que provoque dor, que a pessoa sinta que está errada, sinta que precisa mudar. Provérbios 13, 24 diz lá: o que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então o exercício da vara implica o que, gente? O que uma varinha faz no bumbum da criança? Eu não estou falando pau na cabeça, tá bom? Porque tem muita gente, aqui eu já estou exagerando, né? Tem muito pai que joga coisa nos filhos, não é isso, mas é dizer: filho, você errou, você me desobedeceu, e por isso você vai sofrer as consequências disso, porque senão quem vai fazer isso é a polícia mais tarde. Se a criança não entender os limites, alguém vai impor esses limites mais tarde. A lei vai impor esses limites mais tarde. Mas o homem que teme o Senhor, ele sabe a hora certa de fazer isso. O homem que tem cumplicidade com a sua esposa, sabe trabalhar bem essa questão. Não deixe de disciplinar seus filhos, a vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode salvá-los da morte,
Provérbios 23. Provérbios 19, discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário, você destruirá a vida deles. Então, olha só, são os dois lados, você percebe? É o lado de discipular e o lado de disciplinar. É o treino e o ensino, é o treino e a disciplina. É o treino e a disciplina. Quantas pessoas são disciplinadas hoje pela justiça? Não vamos nem abrir aqui, né? Tem tantos exemplos que a gente está cansado de ver nos noticiários, porque não tiveram limite. Sai por aí estuprando mulher, por exemplo, e depois não quer ser preso. Como assim, né? Sai tirando o direito dos outros, depois acha que é injusto quando lhe tiram o direito à liberdade. Então, o homem, o papel do pai é perceber inteligentemente e espiritualmente. Eu substituo essas duas palavras por sabiamente. Sabedoria, sabe? Significa ser inteligente na hora de disciplinar e de treinar, e seja espiritual na hora de discipular e na hora de treinar. Então, isso é papel do lar. Mas eu quero terminar dizendo que esse homem, pai, consciente do seu papel como homem de Deus, pode celebrar os dias de hoje com almoço, sim. E deve. Eu vou celebrar com a minha família, com almoço com os meus filhos. Pelo menos com 2 deles que estão em São Paulo. O outro está em Porto Velho, Rondônia, não vai dar, né? Mas, levando em conta esses parâmetros, essas considerações que têm a ver com os papéis do pai, da perspectiva de Deus. Consciente quem é Deus, quem ele é diante de Deus. Consciente quem é diante da família, esposa e filhos. Consciente quem é diante da sociedade, porque ele está ensinando isso para a sociedade. A sociedade está vendo, os vizinhos estão vendo. A professora da escola percebe as diferenças. A professora da escola tem treinamento para saber como que é a dinâmica familiar daquela criança. Sim ou não? Sabemos que sim. E principalmente porque sua família é uma célula da sociedade que Deus planejou para o ser humano. Dia dos Pais, celebrando esse dia com consciência. Almoço sim, presentes sim, celebrações sim, mas com consciência do nosso papel como pai. Vamos orar, logo depois cantaremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, obrigado porque temos referenciais da Tua Palavra sobre qual o nosso papel como pai. Te agradecemos porque nós podemos Te cultuar e celebrar um dia como este, olhando da Tua perspectiva qual o papel dos pais neste mundo contemporâneo. Perdido, sem referenciais, com crianças vivendo, entre aspas, vários pais ao mesmo tempo, e não sabendo exatamente quem é o seu verdadeiro pai, algumas vezes. Te agradecemos, ó Deus, porque a família cristã tem um estereótipo diferente, tem um ser diferente, tem uma forma diferente de ser pai, de ser filho e de ser família. Obrigado pelas tuas orientações e instruções. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.